Flamengo x Corinthians. Após pressão, CBF toma decisão sobre jogos da Copa do Brasil. Rubro-negro carioca poderia ter muitos desfalques no segundo jogo da semifinal por conta da data FIFA. A pressão continua. O Flamengo venceu o Atlético PR, mas não convenceu. A equipe flamenguista cometeu os mesmos erros dos últimos jogos, teve muita posse de bola e pouca finalização ao gol adversário. A torcida xingou novamente o Tite, criticou os jogadores e cantou durante um bom tempo que o time era sem vergonha. O gol de Gerson no finalzinho deu uma amenizada no clima, mas a situação não é nada boa. Nesta quarta-feira 2, o rubro-negro carioca enfrentará o Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil. O Flamengo precisará vencer o primeiro jogo para ir com vantagem visando o segundo duelo em São Paulo. Decisões nos bastidores. Já é certo que Tite não continuará para 2025. O técnico decepcionou muita gente e seu trabalho, independentemente do que acontecerá até o fim do ano, terá um fim em dezembro. Voltando a falar sobre a Copa do Brasil, a polêmica sobre a mudança de data no segundo jogo incomodou bastante o Corinthians, que ameaça até não entrar em campo. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol, no entanto, entende ser o mais justo que o jogo entre as duas equipes seja no dia 20, em um domingo, e já avisou que o planejamento segue o mesmo. Os dirigentes corintianos irão se reunir com o mandatário da CBF para pedir mais explicações. Como é algo oficial, é improvável que exista uma reviravolta e a entidade volte atrás. O Flamengo corria o risco de não ter até 6 jogadores por conta da data FIFA e agora deve ter todos disponíveis para o próximo dia 20, confronto que se tornou para o clube o mais importante do ano. Lúcio Gonzalez analisa Flamengo x Atlético PR pelo Brasileirão e lamenta: podíamos ter aproveitado. Rubro-negro do Rio de Janeiro conseguiu a vitória com um gol marcado nos últimos minutos pelo meio-campista Gerson. Como ficou o jogo do Flamengo ontem? Em um roteiro épico, o Mengão conseguiu voltar a vencer, com um gol marcado na reta final e assim continua no G4 do Campeonato Brasileiro, como repercutiu ontem o Bolavip Flamengo. Jogando no Maracanã sem muitos de seus titulares, o mais querido bateu o Atlético PR, com Gerson indo às redes aos 44 minutos do segundo tempo, em uma atuação que não agradou muitos os torcedores. Tanto que notícias do Flamengo mostraram que o rendimento da equipe fez os adeptos flamenguistas voltarem a criticar o técnico Tite. Ele foi inclusive vaiado no Maracanã e a pressão em cima do treinador está quase insustentável. Treinador adversário se manifesta. Enquanto Gerson se manifestou pelo lado do Atlético PR, o técnico Lúcio Gonzalez também comentou sobre o jogo que terminou 1-0 para os cariocas. Apesar de elogiar seu time, ele lamentou a derrota. A entrega e o plano de jogo com pouco tempo de trabalho foi levado ao campo e não tivemos o resultado que queríamos, iniciou o argentino em entrevista após o confronto. Ele foi além, mas fico orgulhoso como líder deste grupo pela entrega de todos, não apenas dos que começaram, mas também os que entraram, pois mantiveram o ritmo de pós-perda muito agressivo, de acordo com o trabalho de vídeo. E podíamos ter aproveitado melhor algumas transições para poder ter convertido em gol, prosseguiu. O comandante dos paranaenses ainda citou o desgaste da equipe após ser eliminada nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Na última quinta-feira 26, o Atlético PR foi goleado pelo Racing Argentina e deu adeus à competição. Todo mundo viu o desgaste que temos. As trocas sustentaram e em momento algum se viu algo diferente. Como disse, fico feliz pela atitude, concluiu o técnico da equipe paranaense. Matheus Gonçalves recebe chuva de elogios da torcida do Flamengo, melhor que o Arrascaeta. Jovem jogou na partida deste domingo 29 e auxiliou o Flamengo para chegar à vitória. Vitória no último minuto. O Flamengo conseguiu uma importante vitória na noite deste domingo 29. A equipe comandada por Tite venceu o Atlético PR dentro do Maracanã e conquistou os 3 pontos. Porém, os torcedores ficaram extremamente irritados, sobretudo com o técnico Tite, e parte da nação deseja a saída do treinador do comando do rubro-negro carioca. Entretanto, se para Tite a situação é de críticas, para Matheus Gonçalves é o completo contrário. O jogador está se destacando e a nação rubro-negra está rasgando elogios ao jovem. Muito elogiado. Matheus Gonçalves está recebendo todo o carinho da torcida do Flamengo, e está sendo comparado, inclusive com Arrascaeta, ídolo da nação e que não passa por um momento inspirado. Um torcedor comentou: Matheus Gonçalves jogando mais que Arrascaeta e de la Cruz nos últimos 3 meses. Além deste comentário, vários outros estão circulando pelas redes. Entretanto, o jogador não pode se empolgar demais.
O momento não é o melhor e com a Copa do Brasil chegando, Matheus deve manter os pés no chão para continuar jogando bem. O Flamengo, no entanto, começa a se preparar para a sequência da temporada. A equipe de Tite muda o foco e começa a pensar na Copa do Brasil, única competição de mata-mata que o Flamengo disputa. A primeira partida das semifinais será contra o Corinthians, dentro do Maracanã. Apesar de não viver bom momento no Brasileirão, o rival paulista está indo bem nas Copas, e pode dar trabalho. Gerson comenta vaias a Tite e projeta a sequência do Flamengo. Futebol é dinâmico. Capitão rubro-negro também volta a lamentar queda do time na Libertadores. Vitória do Flamengo. Neste domingo 29, o Flamengo recebeu o Atlético PR no Maracanã, em partida que valeu pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. No apagar das luzes, o Mengão venceu por 1-0 com um gol de Gerson. Com o resultado, o mais querido chega aos 48 pontos, permanecendo na 4ª posição na tabela do Brasileirão, ainda distante dos primeiros colocados. O jogo marcou o retorno de Gabigol ao time titular do Flamengo. Contudo, o atacante não correspondeu e foi bastante criticado pela nação. Os torcedores não ficaram nada satisfeitos, mesmo com a vitória do Maracanã. Após o apito final, foram entoados diversos xingamentos ao técnico Tite, que deixou a área técnica imediatamente após o término do jogo. Fala capitão. Autor do gol da vitória rubro-negra, Gerson concedeu uma entrevista ao Sport TV. O capitão do Flamengo voltou a lamentar a queda na Libertadores, que aconteceu na última quinta-feira contra o Peñarol. Ao ser questionado sobre as vaias e xingamentos direcionados a Tite, Gerson pontuou que o time vive um momento difícil e relembrou a eliminação. Momento difícil, tem gente chateada ainda com a nossa eliminação na Libertadores. Estamos chateados assim como torcedor, a gente queria continuar, passar para uma semifinal. É até difícil de falar. Fico feliz pelo gol, mas infelizmente não conseguimos passar. O futebol é dinâmico, tivemos o jogo de hoje, quarta-feira já temos mais um jogo importante, uma semifinal, é passo a passo agora, analisou Gerson. O meia da seleção brasileira também ressaltou a importância de vencer, mesmo que a atuação não seja das melhores. A vitória dá confiança para a equipe, às vésperas do jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. Futebol é dinâmico, existe oscilação. Estou feliz que hoje tentamos até o final, mas saímos com o gol. É importante ganhar, dá confiança, mas vamos seguir trabalhando, concluiu. Jorge Jesus não é procurado e outro treinador deseja voltar ao Flamengo. Com a saída de Tite do comando da equipe do Flamengo, Felipe Luiz vai assumir de forma interina, mas alguns nomes vêm sendo especulados nos bastidores, em busca de evolução. Antes mesmo da eliminação do Flamengo na Libertadores da América, o desempenho do técnico Tite sob o comando da equipe já vinha sendo constantemente questionado pelos torcedores, principalmente pelo desempenho abaixo mesmo com o elenco qualificado. Desta forma, quem deve assumir a posição de forma interina é Felipe Luiz. Isso porque o clube vai passar por eleição no final da temporada e fica difícil buscar a contratação de um treinador em um período curto na temporada. É notório que o nome de Jorge Jesus surja novamente nos bastidores da equipe, principalmente levando em consideração o desempenho dos treinadores após a passagem do comandante português. Analisando o mercado. Entretanto, nesse momento, o técnico Jorge Jesus não deve ser procurado para comandar a equipe, principalmente porque o treinador está na Arábia Saudita, ficando praticamente inviável o seu retorno ao futebol nacional. Mas, nesse momento, a diretoria avalia uma outra contratação para o comando da equipe. Com isso, de acordo com informações do comunicador, Gustavo Henrique, Cuca está disposto a negociar com o rubro-negro. O comunicador entrou em contato com o profissional que deu sinal verde para o Flamengo negociar a sua contratação. Sim, está disposto a treinar o Flamengo. Basta que o Flamengo entre em contato. Ele quer treinar o Flamengo, revelou. Vale destacar que Cuca já comandou o Flamengo em 2019, onde conquistou o título do Campeonato Carioca. E mesmo nesse momento conturbado, entende que conseguiria ajudar a equipe na busca por reforços. Entretanto, não é um desejo nesse momento buscar por treinador no mercado, já que com a troca do presidente o planejamento deve ser definido apenas quando isso for definido.